Hoje a gente vai ver um guia que, sem exagero, pode salvar uma vida. Numa emergência de engasgo, cada segundo é absolutamente crucial. E ter o conhecimento certo dá a confiança necessária para agir. Vamos entender direitinho o que fazer. Numa emergência de engasgo, a regra número 1, a mais importante de todas, é essa aqui. Haja rápido. Não existe tempo para hesitar. A velocidade da resposta pode ser o que define o resultado. Então tá, qual é o primeiro passo de todos? Olha, antes de qualquer coisa, antes mesmo de tocar na vítima, a prioridade máxima é garantir que a ajuda profissional já esteja a caminho. E isso precisa ser feito de um jeito bem claro e direto. Aponte para uma pessoa específica e dê a ordem. Isso evita a famosa síndrome do espectador, sabe? Aquela situação em que todo mundo acha que outra pessoa vai ligar e, no fim, ninguém liga. Então é isso. Delegue a tarefa e já comece a avaliação. Bom, com a ajuda a caminho, o próximo passo é um diagnóstico super rápido. É preciso saber na hora se o engasgo é parcial ou total, porque a atitude a ser tomada é completamente diferente em cada caso. A diferença é muito clara e é vital. Se o engasgo for parcial, a pessoa ainda consegue tossir com força, e a tosse é o melhor mecanismo de defesa do corpo. A única coisa a se fazer é incentivar a pessoa a continuar tossindo. Agora, se o engasgo for total, a vítima fica em silêncio, não consegue falar e leva as mãos ao pescoço. Esse é o sinal universal de asfixia, e é aqui que a ação precisa ser imediata. E essa ação imediata para um adulto ou uma criança com mais de 1 ano que esteja consciente é a famosa e muito eficaz manobra de Heimlich. Basicamente, ela cria uma tosse artificial, usando o ar que ainda resta nos pulmões para expulsar o objeto. Vamos detalhar o passo a passo. Fique atrás da vítima, com uma base firme. Envolva a cintura dela com os braços. Faça um punho com uma das mãos e posicione no lugar exato, entre o umbigo e o final das costelas. Aí, segure esse punho com a outra mão e faça compressões rápidas, para dentro e para cima. O movimento lembra a letra J. E continue fazendo isso até o objeto sair ou a pessoa desmaiar. Claro, a manobra padrão nem sempre funciona para todo mundo. É fundamental conhecer as adaptações para alguns casos especiais, que é o que a gente vai ver agora. Uma pergunta muito comum é: e se não der para abraçar a cintura da vítima? Por exemplo, no caso de uma gestante ou uma pessoa obesa, como é que faz? A solução é adaptar. Em vez de ir pela cintura, os braços passam por baixo das axilas. O punho vai ser posicionado bem no centro do peito, naquele osso que a gente chama de externo, e as compressões são feitas puxando reto para trás. O objetivo é o mesmo, viu? Criar pressão para expulsar o objeto. Agora, um cenário que é bem assustador. E se a pessoa estiver sozinha? Será que é possível aplicar os primeiros socorros em si mesma? A resposta é sim, é possível. A primeira tentativa sempre tem que ser tossir com toda a força possível. Se não funcionar, dá para usar o próprio punho. Mas a opção mais eficaz mesmo é usar um objeto fixo, tipo o encosto de uma cadeira ou a quina de uma bancada, e se jogar contra ele, aplicando uma pressão bem forte no abdômen. Vamos mudar agora para uma categoria que exige um cuidado totalmente diferente. Bebês com menos de 1 ano. O corpo deles é muito frágil. Por isso, o risco de lesões com as manobras no abdômen é altíssimo. E a técnica muda radicalmente. Esse aqui é talvez o aviso mais importante de todo esse nosso guia. A manobra de Heimlich padrão nunca, em hipótese alguma, deve ser usada em um bebê. É extremamente perigoso e pode causar lesões internas muito graves. A técnica correta para bebês começa com 5 tapas nas costas. O bebê fica de bruços no antebraço, com a cabeça sempre mais baixa que o corpo, para a gravidade ajudar. Com a base da palma da mão, dê 5 golpes firmes bem no meio das costas, entre as escápulas. Se os tapas não resolverem, com muito cuidado, vire o bebê de barriga para cima no outro antebraço, mantendo a cabeça baixa, e faça 5 compressões no centro do tórax com 2 dedos. O lugar certo é logo abaixo da linha dos mamilos. O mais importante aqui é o ciclo contínuo. São 5 tapas, vira o bebê, 5 compressões. E repita isso até o bebê chorar ou tossir. Ah, e uma observação vital. Só tente tirar um objeto da boca do bebê se ele estiver muito visível. Nunca, jamais, faça uma varredura às cegas com o dedo, porque isso pode acabar empurrando o objeto mais para dentro ainda. Certo, agora vamos para o cenário mais grave de todos. O que fazer se, mesmo com todas as manobras, a vítima perder a consciência? Quando a pessoa fica inconsciente, o protocolo muda na hora.
A situação escalou para uma parada cardiorrespiratória ou está muito perto de acontecer. O protocolo aqui é bem claro. Deite a pessoa com todo o cuidado no chão. Se a chamada de emergência ainda não foi feita, essa é a hora. E avise que a vítima está inconsciente. E aí, comece a reanimação cardiopulmonar, a RCP, imediatamente. As compressões no peito, além de manterem a circulação, também podem ajudar a desalojar o objeto que está causando o engasgo. E, finalmente, depois que o perigo imediato passou, o objeto foi expelido, a pessoa está respirando, a emergência ainda não acabou. Tem um último passo que não é negociável. É preciso ter em mente essa responsabilidade final. Mesmo que a pessoa pareça completamente bem, a avaliação médica depois é obrigatória. Por quê? Porque tanto o engasgo em si quanto as manobras podem causar lesões internas que não são visíveis. A segurança tem que vir em primeiro lugar sempre, até o fim.